Mensagem do livro Médiuns, de João Nunes Maia, ditado pelo espírito Miramês. Mediunidade aflorada. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Atos, capítulos 11, versículo 17. A mediunidade não pertence a uma seita religiosa. Ela é fração divina que circula em toda a criação, fazendo entender as coisas e os espíritos. Podemos dizer que ela constitui um canal cósmico por onde transita a vontade do Criador. Em se falando de doutrina espírita, vemos que a mediunidade se configura e chega a avantajar-se nas comunicações dos desencarnados com os encarnados. A Terra, pelas vias dos dons mediúnicos, recebe notícias do mundo espiritual através da faculdade em questão, colocando a ciência e os sábios ante um ponto de interrogação dentre suas deduções físicas, porque anuncia outro mundo além deste que chamamos de planeta Terra, como revelam leis ainda ignoradas por eles. É bom que salientemos esse conceito. Mediunidade não é patrimônio de ninguém. É um dom universal distribuído a todos os espíritos, como se fossem os talentos da parábola. A mediunidade aflorada explode em luzes onde quer que seja, tanto nas hostes espíritas quanto católicas, nos meios protestantes como maometanos, nas lides dos plebeus e nos seios da nobreza. Não há força humana que a domine, porque ela é de função coletiva. Quando os primeiros cristãos egoisticamente pensaram que somente eles poderiam receber o Espírito Santo, comunicar-se com os espíritos, tiveram notícias de que também os gentios foram tomados por ele. E ainda sobre a regência do apóstolo Pedro, que depois teve de dar explicações aos seus companheiros, pois o que fizera por ordem de Jesus. O Espírito, diz o Evangelho, sopra onde quer que seja. A exuberância da mediunidade independe de exercícios físicos, como de meditações extravagantes. Ela é como surgiu nos primeiros traços biológicos pela força de compromissos espirituais. Comunicar-se com os espíritos mais diretamente não depende de esforços humanos, mas de tarefa divina. É nobre acentuar a educação dos sentimentos, a disciplina das emoções e outras variedades de arestas que a alma conseguiu aparar. Certamente cooperarão melhor com os ambientes na execução da mediunidade. Ela, com essa ajuda, toma direções seguras, cujos roteiros alcançam os ditames do amor. Se é do vosso costume meditar sobre os fatos, vamos a eles. Lede as vidas dos grandes homens na política, dos grandes místicos, dos grandes santos e dos grandes médiuns. Não foram feitos por métodos humanos. A dificuldade de a doutrina espírita avançar nos seios de outros povos, como se enraizou no Brasil, não é de comprovação física, pois ela pertence ao reino psíquico e espiritual e escapa às deduções materialistas, e só pode ser compreendida pelos que já atingiram certa profundidade na dimensão da alma.
O médium quase sempre é cercado pela falta de recursos financeiros, pois o ouro em abundância e a luxúria em demasia o convidam a outro roteiro, onde quase sempre é atendido, faltando deste modo os meios que o intercâmbio elevado exige. O ciúme, na área do sexo, desorienta os sentimentos e, quando alcança a razão, empana quase todas as possibilidades de a alma se libertar, envolvendo em turvamento a própria vida. Alguns pensam que a mediunidade, estando ao alcance de todos, desvaloriza-se, perdendo o interesse dos sábios. Responderemos: se Deus nunca errou, não poderia errar nos interesses dos próprios sábios, quando verdadeiramente eles se interessam. E ainda mais, no trato com as leis espirituais irremovíveis, o Senhor não pede a aprovação dos homens, determina o que tem ou não tem de ser. Quem não se prende com exagero a determinados grupos de estudo pode, por vantagem, observar a função mediúnica em todas as latitudes da vivência humana e espiritual. É certo que devemos nos dedicar com mais atenção onde fomos chamados a servir, como também é de nosso dever não menosprezar os outros, que julgamos os nossos paralelos. Se a água da correnteza de um rio é a mais pura, as águas das margens fazem um grande serviço de caridade ao segurar os elementos indesejados à boa saúde para que a do meio seja potável. Nada é inútil na vida. Os anjos apareciam gentios desde que esses tivessem preparo para a tarefa espiritual. A expansão da mediunidade é sem limites. Por todos os meridianos, Jesus mostrou aos seus primeiros acompanhantes a universalidade do cristianismo, conversando com a samaritana, protegendo a mulher adúltera e comendo com os chamados ímpios, abençoando a todos, como pastor do grande rebanho. A mediunidade aflorada é prenúncio de grandes trabalhos, e principalmente de renovação interior. O esforço redunda na limpeza dos canais por onde deverá passar a mensagem do Mestre a todas as criaturas. Médiuns, aos verdes outros médios em trabalhos diferentes dos vossos, não desdenheis, pois a cada qual foram entregues pela vida talentos diferentes dos vossos. A inveja colocar-vos-á em dificuldades com a vossa própria missão. Cumpre o vosso dever, que os outros aprenderão a fazer o mesmo, pois Deus e Cristo desconhecem órfãos.